Eles realizam milhares de visitas por ano em diversos hospitais do Brasil, levando a alegria para crianças, adolescentes, adultos e idosos. Sem contraindicações, este tem se tornado um dos remédios mais eficazes para uma série de pacientes que, depois de uma dose de felicidade, voltam a acreditar na vida. Adenilson Medeiros Teixeira, conhecido como AD Teixeira, é paulistano e nasceu em 1964. No seu currículo constam dezenas de cursos, workshops e oficinas de palhaçaria, interpretação, improviso, clown e dramaturgia. Desde 2008 é voluntário da ONG Operação Arco-Íris. AD Teixeira interpreta o palhaço Romão. No programa de hoje, vamos conhecer e saber o que fazem os palhaços da ONG Operação Arco-Íris. Não perca! Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite. Programa Ponto de Equilíbrio. E agora você pode mandar sua pergunta. E nós vamos entregá-la ao nosso entrevistado. Se der tempo, ainda durante o programa. Se não der, ela vai ser encaminhada à assessoria do entrevistado e ele certamente vai responder. Como você pode fazer? Você acessa o nosso site ou Facebook e lá você vai encontrar a relação dos convidados do mês. Ali você pode fazer sua pergunta e encaminhar via WhatsApp. O programa é sempre feito pensando em você. É nessa noite, com imenso prazer, que recebemos o presidente da ONG Operação Arco-Íris, AD Teixeira. AD, muito obrigado por ter aceito o convite. Prazer recebê-lo aqui. AD, vamos explicar um pouquinho para o nosso telespectador o que é a ONG Operação Arco-Íris? Qual o trabalho que ela desenvolve? Nós somos palhaços voluntários que fazemos visitas em hospitais. São 4 hospitais que a gente atende atualmente e a gente faz essas visitas para que os pacientes, os acompanhantes, esqueçam um pouquinho a dor da doença e lembra que ainda tem um pouquinho de alegria, tem um pouquinho de ser humano ainda neles, né? Tá, nós temos alguns vídeos aqui, acho que você encaminhou a nossa produção, ele vai ficar passando aqui, mas é um trabalho que hoje é reconhecido perante os hospitais, os médicos, como é a receptividade. É lógico, para a pessoa que está lá doente é sempre um refrigério receber uma visita, uma alegria, uma novidade, mas e no meio médico, foi bem aceito isso, Ale? Foi sim. A gente tem uma parceria bem forte, bem fechada junto aos hospitais, né? Junto à diretoria. De tempos em tempos a gente faz uma reunião com eles, a gente passa as coisas que vêm acontecendo, as dificuldades que a gente vem tendo, os acertos que a gente faz e da mesma forma eles também dão um feedback para nós, falando das coisas boas e às vezes até algumas coisas não agradáveis que a gente faz lá também. Os funcionários, né, os colaboradores, enfermeiros, as pessoas da limpeza, eles curtem muito, eles adoram que a gente vai lá, a gente participa e brinca bastante. E os médicos também, tem alguns médicos que às vezes estão, coitados, na correria do dia a dia, acabam às vezes nem tendo tempo de ver nada além das doenças dos pacientes. Mas muitos médicos participam, brincam também com a gente, conseguem sair um pouquinho daquela rotina do dia a dia, quando estamos por lá, né? Porque realmente é um ambiente que acaba ficando pesado. Isso eu sei porque eu sou pastor e a gente faz visita a hospitais, a doentes. E a gente nota que quando entra, lógico, não é um ambiente que os familiares estão preocupados, o próprio doente está preocupado e às vezes recebe só informações ruins, só uma carga negativa. Então a gente nota quando vai visitar alguma pessoa no hospital, eles se sentem bem com uma pessoa que traz boas novas, né, externas, mas esse público que vocês mais atuam, ele é mais dirigido a criança, adolescente, a idoso ou não tem? Por exemplo, de repente você vai no hospital e é o paciente que se vê lá. O foco principal da ONG seria atender crianças, né? Mas a gente conta muitos adolescentes e muitos adultos que também estão hospitalizados, que a gente visita também, a gente atende qualquer tipo de público. Desses 4 hospitais que eu citei, 3 deles são hospitais infantis, que é o Menino Jesus, ali na Bela Vista, o GRAAC, né, que é o Hospital de Oncologia Infantil, tem o Darcy Vargas, que fica no Morumbi, e tem o Emílio Ribas. O Emílio Ribas tem poucas crianças lá, tem muitos adultos, mas a gente visita todos os quartos possíveis e nós visitamos, tanto faz criança, adulto, adolescente, pessoas idosas. Eu me lembro de uma das visitas que eu fiz a um hospital aqui da capital,
era numa área que não existia assim, divisão entre os leitos, né? E era época de Páscoa. E eu me lembro que chegou um pessoal lá, também levando bexiga, chocolate, vestido de coelho e tudo. E nessa ala que eu estava já era de pessoas assim mais idosas. E você olhava, os olhos da pessoa brilhava quando recebia aquilo lá. Parecia que era numa ala infantil. E eram pessoas ali com 60, 70 anos de idade, mas com uma emoção de estar vendo o coelho, o brinquedo da Páscoa, os palhaços fazendo aquelas brincadeiras lá, já com pessoas da terceira idade. É um momento que eles lembram que eles são seres humanos ainda, né? Porque, coitados, eles ficam ali hospitalizados e só tem visita de médico, injeção, remédio, enfermeiros. E o momento que chega um palhaço, né, chega um pastor, a gente... Inclusive, a gente pede autorização para entrar no quarto, né? A gente bate na porta e fala, posso entrar? Então, naquele momento, eles falam assim, opa, não estou sendo invadido, não é um médico que está entrando para me dar um remédio. Eu vou poder falar sim ou não, se aquele palhaço pode entrar ou não, né? Então, eles se tornam um pouco mais humanos naquele momento. Eles esquecem totalmente da doença, do problema que eles têm, né? E, normalmente, as famílias não criam problema. Eles aceitam que vá. Sim, Tem crianças, às vezes poucos adultos, mas tem algumas que têm um pouco de medo de palhaço, né? Tem algumas figuras um pouco que usam umas maquiagens meio fortes que acabam assustando um pouco as crianças, né? Mas nós somos educados, nós temos uma preparação, uma capacitação que é feita para nós, que a gente sabe como agir no momento que a gente encontra uma criança com medo, né? A gente não vai invadindo o espaço dela, a gente vai com calma, vai indo pelas bordas, assim, pelas beiradas, até conseguir conquistar a confiança daquela criança, né? E quando cria o vínculo? Porque você deve voltar, às vezes a pessoa fica internada um bom tempo, lá 1 mês, 2 meses, 3 meses, eu não sei, acaba criando vínculo, porque você foi lá, depois de, sei lá, de 15 dias você voltou. Como é que é isso daí? Acaba tendo um outro envolvimento, além desse só de descontrair um pouco? Quando a gente chega no hospital, a última coisa que a gente enxerga é a doença das crianças. A gente não vê aquela doença, a gente só vê realmente a alegria dela. Quando a gente volta na semana seguinte, depois de 15 dias, ou até no mês seguinte, a gente vai tentar resgatar essa alegria da criança, essa brincadeira, esse jogo que a gente fez com ela. É lógico que tem alguns casos que, às vezes, marcam um pouco mais a relação, né? Fica um pouco mais forte, um pouco mais restrita, assim. E, às vezes, a gente fica um clima, assim, meio pesado, meio forte pra gente. Algumas situações até difícil de se segurar, assim. E o contrário? Aí teria o vínculo vamos supor o caso aqui que a gente está falando da criança. Mas... E quando, de repente, vocês voltam lá, você sabe, bom, eu já visitei aqui essa criança, eu já vim 2, 3, 4 vezes, aí, de repente, você recebe aquela informação, vou visitar lá, olha, infelizmente, a coisa se agravou, ela já não está mais aqui, ela faleceu. Isso, para vocês, também deve criar um algo emocional, né? Cria, assim, no dia que acontece isso, que a gente chega e uma determinada criança não está mais já lá. Aconteceu com você? Comigo, graças a Deus, ainda não. Mas já teve experiências de pessoas na ONG que já chegaram no local, a criança não estava mais por óbito, né? E fica difícil trabalhar aquele dia. Fica difícil. Por mais que tenha um parceiro com a gente, que a gente sempre trabalha em dupla, né? Tem um parceiro com a gente que dá aquela força assim, segundo o relato deles, eles ficam um clima um pouco mais pesado para eles, né? Para trabalhar, você falou que é uma ONG. Desculpe eu fazer essa pergunta, mas é que hoje em dia, com tantos escândalos, tantas coisas que vão acontecendo aqui no Brasil, é inevitável. Primeiro, quando fala de ONG, o pessoal já começa, mas a ONG sabe, ONG também não é tudo isso, etc. Como funciona essa ONG? Como foi a ideia de você montar? Como a pessoa, se ela quiser, como ela pode ajudar, ou financeiramente, ou participando? Eu queria que você explicasse para o pessoal, até para ter uma transparência maior para o nosso telespectador. A ONG, ela surgiu em 1994. Eu ainda não fazia parte desta ONG. Foi a Miriam, ela resolveu se vestir de palhaço e ir no hospital fazer visita para uma criança. Ela gostou da ideia, achou que aquele efeito foi muito bom para as crianças que ela visitou, então ela chamou amigos para acompanhá-la em outras visitas, né? Ela não é médica, nada? Não. É uma pessoa civil, uma pessoa comum.
E aí foi criando forma, né? Bastante gente teve interesse, e até que aí eles resolveram registrar como uma ONG, ter um CNPJ, registrar uma ONG. Porque começou a crescer o número de pessoas interessadas, e a ideia da ONG não é simplesmente vestir uma roupa colorida, colocar um nariz de palhaço, colocar um chapéu e fazer a visita. A ideia é treinar as pessoas para que eles vão até esse local sabendo o que estão fazendo, não fazer qualquer coisa. Porque precisa realmente de um treinamento, né? Não é assim, só você no embalo, eu quero fazer e chegar lá, abrir a porta de um quarto de hospital e fazer. Pois é, porque a gente trabalha muito com a relação, né? O olho no olho. Eu sei, quer dizer, a gente parte do princípio que todos nós palhaços sabemos que quando a gente olha no olho, eu sei exatamente o que aquela pessoa está pedindo. Brinca comigo, não quero você. A gente sente isso, né, nessa relação. Então, nós temos treinamento bimestral, onde a gente contrata um profissional palhaço, um profissional da área de teatro, da área de música, que vai treinar todos esses voluntários. Hoje nós estamos com 50 voluntários, né? E os critérios? Quais são os critérios, por exemplo? Para fazer parte da ONG? Exato. Por exemplo, de repente o telespectador aqui fala, puxa, eu sempre quis trabalhar com isso. Uhum. Qual o critério que vocês adotam para essa seleção? Uma vez por ano a gente faz uma seleção. Ela é bem rígida, a seleção. A pessoa precisa preencher uma ficha de interesse, enviar para nós vamos fazer uma análise para ver se essa pessoa tem a possibilidade de ser um palhaço, de entender a linguagem do palhaço. A pessoa não precisa ser palhaço anteriormente, mas ela precisa ter a disponibilidade de entender a linguagem do palhaço e ter tempo disponível para ser um voluntário. Porque nós visitamos os hospitais às terças e aos sábados. Tem 2 turmas, né, distintas. Após isso, elas passam por uma entrevista. A gente entrevista várias pessoas. Felizmente, a gente tem muitos interessados querendo fazer parte da ONG. Após essa entrevista, nós passamos um final de semana, um sábado e domingo, na parte da manhã, fazendo o treinamento da arte do palhaço. Onde a gente vai fazer jogos, onde a gente vai ver a aceitação dessas pessoas. Esta pessoa tem jeito. Tem potencial. Este outro está fazendo muita gracinha, não é isso que a gente quer. Palhaço não é fazer gracinha. Então, aí depois a gente passa por uma palestra de asepsia, essas pessoas fazem uma visita acompanhando os palhaços, não como palhaços, mas fazendo umas visitas nos hospitais, e depois passa por uma outra etapa, que é uma nova capacitação. Ou seja, esse processo demora aproximadamente uns 8 meses. 8 meses até a pessoa poder fazer a visita de fato. De fato. No momento que ela preencheu a ficha, até o dia que ela vai para o hospital, dá aproximadamente 8 meses. E esse contato com os hospitais? Parte de você, parte do hospital, parte da família do doente? Como é que acontece? De repente você fala, vou em tal hospital? Nós vamos em 4 hospitais fixos. Muitos outros hospitais acabam procurando nós para a gente poder também fazer visitas contínuas lá com eles. Só que a gente tem uma política, né, como eu disse, nós temos 50 voluntários. Nós não pretendemos ampliar o número de voluntários. Para atender um hospital a mais, teríamos que ter mais voluntários. Se a gente amplia o número de voluntários, a gente perde um pouco do controle de dar treinamento para um grupo tão grande de pessoas. Para dar treinamento para 40, 50 pessoas já é bem complicado. Então, para a gente atender um hospital a mais, a gente precisaria ter umas 10 pessoas a mais ou menos. Teríamos muita dificuldade de arrumar profissionais para dar treinamento para essa quantidade de pessoas. Então, hoje em dia, a gente só trabalha com esses 4 hospitais, mas outros hospitais batem na nossa porta para a gente poder atendê-los também, mas a gente acaba falando não para eles no momento, né? É um trabalho voluntário, a pessoa não recebe nada por isso. 100% voluntário. E a manutenção da ONG? Porque, lógico, o trabalho é voluntário, mas tem algumas despesas, né, que são inerentes. Né? Nada é de graça, totalmente de graça. A gente tem custos, por exemplo, com contador, que nós temos CNPJ, né? Esses treinamentos que a gente faz, a gente paga um profissional que não é barato, a gente aluga um espaço, porque nós também não temos espaço, não temos uma sede própria, né? E a forma que a gente tem para arrecadar fundos é através de doações de pessoas físicas ou através de alguns produtos que a própria ONG produz.
que são camisetas, canecas, chaveiros. Às vezes aparece uma instituição que faz doações de produtos para nós, aí a gente coloca a nossa logomarca e revende esses produtos. Essa é a forma que a gente arrecada dinheiro. E as visitas propriamente ditas, tem horário específico para ser feita? Vocês têm assim, vamos dizer, um controle que de repente a visita, melhor horário seria de manhã, a pessoa está mais exposta de manhã, à tarde? E uma outra pergunta, se de repente uma pessoa que teria interesse numa visita de vocês, mas não está em algum hospital que vocês visitam, vocês fazem essa visita pontual ou não, só a hospitais? Os hospitais, nós temos um acordo com eles que definem o horário para a gente fazer as visitas. A gente sempre faz na parte da manhã, às terças-feiras e aos sábados, que vai das 8h30, que é o horário que normalmente a gente chega, e ficamos até 12h30, mais ou menos quando está chegando o almoço nos quartos. Porque quando chega o almoço, a gente não disputa a atenção com eles. O almoço é mais importante do que o palhaço, né? E, de repente, se está um parente também, o que vocês fazem? Naquele momento, no horário da visita, vocês fazem com o parente lá ou esperam ele sair? Porque isso daí vai dividir a atenção do paciente. Não, a gente faz. Faz também. E funciona. Funciona. O parente também brinca. Acaba se envolvendo. Acaba se envolvendo também. Funciona bastante isso daí. Visita acompanhada, se uma pessoa tiver interesse de acompanhar nossas visitas, foi essa a pergunta? Não, de repente, por exemplo, uma pessoa pode estar internada num hospital que vocês não visitam, mas ela tomou ciência, soube da existência, vocês não vão assim pontualmente só lá para fazer uma visita a uma pessoa? Não, a gente não faz isso. O que a gente acaba fazendo é, às vezes, divulgando no nosso grupo, falando, olha, tem um orfanato. Às vezes o orfanato entra bastante em contato com a gente, né? Orfanatos, asilos. A gente coloca no nosso grupo e fala, olha, tem um hospital tal, tem o orfanato, o asilo, que estão pedindo alguma visita nossa. Mas a pessoa vai não usando o nome da Operação Arco-Íris. Vai voluntariamente usando o nome físico deles, né? Porque a ONG só atua nesses 4 hospitais mesmo que a gente tem parceria. A faixa etária que você acha que surte assim, diria, mais efeito, né? Que a pessoa recebe melhor, você vê a reação, interage mais. Quem é? A criança, é o adolescente, é o adulto, é o idoso, terceira idade? Todas as idades aceitam a gente bem. Talvez a gente achasse que tivesse dificuldade um pouco com o adolescente. Mas se a gente faz a abordagem correta, se a gente consegue falar a linguagem do adolescente, eles também se sentem importantes, se sentem bem com a nossa presença. Criança entra no nosso jogo, nas nossas brincadeiras, nas nossas viagens, de uma forma fácil. E adulto também sabe brincar, assim, entra no nosso jogo. No começo até pode mostrar uma certa restrição, exatamente, né? Mas depois... Exatamente. Criança entra mais rápido, né, no jogo. O adulto fica... Ai, meu Deus do céu, eu não sou mais criança. Pô, esse cara, já estou numa situação delicada, esse cara vem aqui ainda, vai me amolar, mas depois acaba entrando no espírito. Exatamente. Essas terapias, vocês têm algum dados já científicos sobre melhora, sobre efeito? Porque eu tenho lido ultimamente, inclusive em alguns hospitais dos Estados Unidos isso já acontecia. Aqui no Brasil está acontecendo agora. Eles estão liberando a entrada de animais de estimação para visitar o paciente. Vocês têm algum dado científico já associado à melhora do paciente ou à interação do paciente com isso? Eu não vou saber te falar números aqui, mas sim, já tem pesquisas que existe melhora com a risoterapia, né, que o pessoal fala. E com animais, vocês fazem algum trabalho também com animais ou não? Não, a gente não faz, mas nós, acho que no Darcy Vargas, é um dos hospitais que a gente visita, nós já vimos os cachorros visitando, no próprio GRAAC também tem cachorro que visita, nós já vimos ONGs com animais fazendo visitas também, mas nós particularmente não. O que vocês acham assim, mais difícil? Quando de repente você entra num quarto onde a pessoa realmente está com uma doença já em estado terminal, ou aquela pessoa que não está com uma doença tão grave, mas se sente assim abandonada? Onde você acha que tocar o coração da pessoa, onde surte mais efeito? Essas pessoas que estão em estados terminais,
Tem gente que, às vezes até enfermeiros falam para nós, não precisa entrar nesse quarto, que a pessoa não está bem. A gente, sei lá, um pouco chato talvez, sei lá, a gente entra. E uma música que a gente canta, o batimento cardíaco já melhora. Já tem uma alteração. Então a gente fez uma pequena mudança aqui. Eu tive um exemplo na semana passada no hospital de uma pessoa que ela estava bem deprimida. A enfermeira falou assim, vamos entrar no quarto, só que ela está bem deprimida, não sei nem se vai ter algum resultado. Nós entramos naquele quarto, a senhora ela já se protegeu, já ficou na dela. Aí uma palhaça falou alguma coisa, o outro palhaço falou outro negócio, eu acabei entrando e foi acontecendo e a senhora sentou na cama e riu e participou da nossa brincadeira. A gente fez um concurso de beleza e ela dava nota para as pessoas, né, para os palhaços. Para a menina ela deu nota 10, para o menino deu nota 8, os meninos acabaram fazendo uma disputa para ver se melhorava a nota e ela foi participando, dando risada e na saída a enfermeira, quase chorando, bem emocionada, comentou com a gente, nunca tinha visto os dentes dessa paciente. Nos dois casos citados por você, é difícil, mas tem alguns que não dão resultados. Tem alguns que a gente entra e a pessoa continua deprimida. Tem alguns que a gente entra em estado terminal que a gente não sente nenhum resultado. Mas a maioria, alguma coisa acontece. São dois casos difíceis, mas sempre acontece alguma coisa assim. E os palhaços, como você mesmo chama, né, que são pessoas, lógico, que estão fazendo um serviço maravilhoso, mas como palhaços, levando alegria, né, aos pacientes. Vocês têm um acompanhamento também psicológico ou não? Porque pode parecer ser uma coisa fácil, né? Mas você vai entrando só em locais onde você vê situações difíceis, você leva alegria, mas você acaba também sofrendo o impacto disso. Nós não temos um acompanhamento psicológico, não. O estudo do palhaço, ele trabalha muito com o nosso interior, com o nosso eu. Esta é a forma mais psicóloga, acho que tem na nossa atividade, são esses treinamentos que a gente faz, mas não tem um acompanhamento direto com o psicólogo, né, com os palhaços, isso não tem. Tem gente que sai da ONG, mas por compromissos pessoais, falta de tempo, às vezes casa, às vezes vem um filho, às vezes muda de emprego, mas porque não aguentou a pressão, eu não conheço exemplos que teve na nossa ONG. E é aquela história, né? A gente se sente bem em ajudar as pessoas, né? Você nessa atividade que exerce, que é de suma importância, nós também, como vamos orar para alguém, lógico, a gente se sente muito bem. É gratificante isso daí, mas a maioria das vezes, às vezes a pessoa não demonstra a necessidade disso, inicialmente falando, né? Quando você entra, a maioria dos casos deve ser assim, poxa, mas o que ele veio fazer aqui, né? Ou os parentes, de repente, no quarto falam, ué, mas o que é isso daí? Mas depois que conhece, aceita bem, né? Aceita. Como a gente tem uma visita regular, né, todo sábado nós estamos lá, todas as terças nós estamos lá, alguns pacientes já esperam a gente. Mas tem alguns que, no momento que a gente bate na porta, abre, eles vê dois palhaços ali... O que está acontecendo? Estou no hospital, né? O que esses caras estão fazendo aqui? O que é isso, né? Aí depois que entra no jogo, se tem condições de levantar da cama, levanta na cama, pula, dança, conta história, grita, enfim. A gente já fez corrida de cadeira de roda com crianças no meio do corredor do hospital, né? Que maravilha. Então, acontece... Já pegamos um paciente que pega um copo de água dentro da brincadeira, né? Não um copo de água cheio, lógico, que a gente brinca de jogar na cara de um palhaço, ele vai e joga também na cara do palhaço. Fala, eles ficam felizes, eles gostam. Enfim, tem várias histórias bem interessantes. Ale, nosso tempo está acabando, eu queria te agradecer por você ter aceito o nosso convite e te colocar à disposição algum recado que você queira passar para o nosso telespectador, alguma pergunta que eu não fiz, por favor, fique à vontade.
Tá, obrigado pela oportunidade. Visitar a nossa fanpage no Facebook, Operação Arco-Íris. Nós temos um blog também, nós temos um site, operaçãoarcoíris.org.br. Através desse site você tem mais informações sobre a nossa ONG, pode acessar o blog também por lá. Podendo colaborar financeiramente com a gente, agradecemos, porque são 7.000 crianças por ano que a gente acaba atendendo e é um sorriso a mais que a gente consegue tirar do rosto das crianças, além dos acompanhantes, né, também. Eu agradeço. Muito obrigado, foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado a vocês. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.